E para você que está no YouTube, o que você vai ver agora é um pedaço de uma transmissão ao vivo que eu faço toda quarta-feira às 21 horas no Instagram. Eu espero você lá, porque lá eu posso tirar suas dúvidas, lá a gente bate um papo, você manda suas dúvidas, a gente conversa, tá bom? Toda quarta-feira, 21 horas. Clica no gostei para o YouTube saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Compartilha essa informação com quem você acha que vai ser beneficiado também. Beijo, até a próxima. Como funciona a memória? Vocês querem saber como funciona a memória? Primeiramente, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Eu preciso que vocês tenham criatividade, tá? Para entender o meu desenho. Isso aqui é um cérebro, tá? Parece um cérebro? Não parece um cérebro, né? Mas é um cérebro, eu juro que é um cérebro. Ó, vou desenhar aqui de novo as terminações neurais entrando. Eu vou dividir nosso cérebro em 3 partes, tá? Esse aqui é um modelo simplificado, tá bom? Tipo, se tiver algum neurocientista, biólogo aí ou especialista, talvez fique chateado, mas é um modelo simplificado que funciona muito bem. E eu aprendi esse aqui no livro do Cérebro da Criança, que é do Daniel Siegel com a Tina Brighton. O Daniel é neurocientista e a Tina é psicóloga. Um livro fantástico, recomendo muito. Então, gente, ó, aqui, ó, esse aqui é um cérebro, que bacana. Dá pra ver aqui na câmera, ó, que legal. Esse aqui é um cérebro. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Aqui são os nossos neurônios entrando. Todos os nossos neurônios entram aqui pela parte de trás do nosso cérebro e eles, tipo, sei lá, se você encostar no seu braço agora, faz assim agora. Você tem várias informações chegando no seu cérebro. Primeiro, que alguma coisa encostou no seu braço esquerdo. Segundo, que o seu dedo encostou em alguma coisa. E isso vai ser processado no seu cérebro para entender primeiro, por essa partezinha aqui rosa, se isso não é uma ameaça. Essa parte rosa é o que o pessoal chama de nosso cérebro reptiliano. Ou ele cuida das nossas funções basais, daquilo que a gente não precisa nem pensar. Por exemplo, agora o seu coração está batendo e você está respirando, eu espero. Tem uma questão da atenção seletiva que provavelmente você prestou atenção nisso agora só porque eu falei. Mas como você não precisa prestar atenção nessas coisas porque você não controla, essa partezinha, que é a primeira parte do nosso cérebro, ela que vê se tem alguma coisa errada. Se alguém segurar sua boca, você parar de respirar, por exemplo, né, é essa parte que vai fazer você ter um reflexo, tentar fazer alguma coisa diferente. Ou é essa parte que controla quando você coloca a mão no fogo, por exemplo. Essa parte tem uma velocidade de processamento absurda. É muito rápido que ela consegue processar. A segunda parte, que é a partezinha verde aqui do nosso desenho, essa parte é a nossa parte animal emocional. É o que cuida das nossas emoções. E ela é provavelmente a maior parte do nosso cérebro. Porque ela foi desenvolvida depois. Você pode ver que a parte vermelha que fica dentro, que é a que ela fica mais protegida, porque ela é mais importante. A nossa parte das emoções fica depois. E essa parte aqui cuida das emoções, eu tô feliz, eu tô triste. Ela que cuida de tudo aqui da gente. As nossas decisões, sua grande maioria, são feitas baseadas nas nossas emoções. Como no filme do Divertidamente, que você pode ver lá que as emoções tomam conta de tudo. O medo, a raiva, o nojo e eu esqueci da outra lá. Raiva, alegria, tristeza. Alegria, eu esqueci da alegria, que é a principal lá. Enfim, elas estão ali tomando conta de tudo para ver o que fica e o que não fica, né? E a última parte do nosso cérebro aqui, do nosso modelo simplificado, é a parte nossa racional. Então, imagina o seguinte, tá? Memória, a gente tem as memórias emocionais e tem as memórias que não são emocionais, sei lá, tabuada, 2 vezes 2, todo mundo pensou no 4 aqui, imagino. Então, são as memórias que não são necessariamente emocionais, você não fica feliz pra caramba de lembrar. Essas partes ficam gravadas no nosso cérebro racional, que é a última parte do nosso cérebro. Imagina o seguinte, se eu tenho imagina uma casa com 3 andares. O primeiro andar é a casa de máquinas. Você entra lá, tá tudo piscando verdinho, bonito. Você passa pelo segundo andar, é uma coisa super bonita, criativa, alegre. E o terceiro andar é onde ficam os cálculos matemáticos ali, a parte mais lógica. Enfim, as informações que são menos interessantes, talvez, que você precisa lembrar, ou que você precisa pensar mais. Né? Se eu preciso pegar uma coisa no último andar aqui, só que tá tendo uma treta no segundo, tá tendo uma briga aqui, é muito difícil eu conseguir chegar no último andar. Então imagina o seguinte, você abre a porta do segundo andar, tá tendo, cadeira voando,
quadro quebrando para um lado, aqueles barulhos assim. Não, você fecha a porta e vai embora, né? Você não consegue. Então, se você não está emocionalmente bem, se você está sofrendo um ataque emocional, sei lá, seus pais estão se separando, ou você vai mudar de cidade, ou às vezes, sei lá, eu passei na faculdade, eu vou mudar de colégio, vou perder os meus amigos. Tudo isso abala o nosso emocional e atrapalha a nossa memória, principalmente nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Então, isso é importante você entender, esse modelo é importante você entender para saber que se a parte emocional do cérebro dos seus filhos não estiver bem, ele não vai conseguir lembrar das coisas, ele não vai estar presente. Se ele acha que ele vai chegar em casa e ele vai ser atacado por algum motivo, porque ele vai tomar uma bronca, porque ele vai ficar de castigo, ele não está prestando atenção, né? Ele está mais preocupado em saber como que ele vai se defender daquilo tudo, né? E aí, eu vou falar sobre as duas coisas principais que são usadas para memória. A primeira, que é a mais fácil, é a repetição, que eu vi muita gente falando aí já, né? É a repetição, e eu vi os professores falando também. Eu ficar repetindo a tabuada várias e várias vezes vai fazer com que eu lembre da tabuada. Eu ficar repetindo o meu número de telefone várias e várias vezes para as pessoas vai fazer com que eu decore o meu número de telefone. Então a repetição é uma das coisas que mais funciona na hora de falar de memória, que é o mais sabido. Repetir é muito fácil. A segunda coisa que mais influencia é a emoção. A gente tem as memórias emocionais. Sei lá, se eu perguntar para vocês qual foi a viagem mais legal que vocês já fizeram, eu tenho certeza que veio uma lembrança na sua mente. Você provavelmente deve ter esboçado um pequeno sorrisinho aí, só de lembrar dessa viagem, e você consegue me explicar essa viagem com detalhes. Só que você não precisou repetir essa viagem com detalhes. Então, esses dois gatilhos, eles são super importantes. É como se você tivesse uma trilha para fazer, e aí você vai fazer, se eu fizer a trilha uma vez só, ninguém vai perceber que eu passei ali, a não ser que seja alguém bem treinado. Agora, se eu faço aquela trilha todo dia, indo buscar água, sei lá, eu moro na floresta, né? Eu vou ir buscar água num lugar todo dia, aquela trilha com o tempo começa a se formar e fica visível aquilo ali. É como se a nossa conexão neural ficasse mais forte. Agora, se eu coloco emoção nessa trilha, é como se eu pegasse e concretasse ela, porque ela vai ficar muito visível e ela vai ficar muito sólida. A emoção é um dos maiores gatilhos para a memória. Tá? Eu já vou falar do que os professores falaram aqui, que tem uma professora que a Vivi falou algo muito legal sobre a emoção aqui, foi muito legal. Enfim, então, coisas que despertam a emoção variam de pessoas para pessoas. O que é importante você, pai, saber? Você precisa saber o que desperta a emoção dos seus filhos, o que eles estão muito a fim de fazer, o que motiva eles a fazer algo, né? Porque assim você pode ajudar a aumentar os gatilhos de memória deles, tá? A outra coisa que eu ia falar pra vocês aqui, sei lá, não sei, às vezes a gente pode pegar a emoção. Sempre tem aquele professor que é engraçado, que faz umas músicas para as crianças decorarem as matérias. Ali, o que ele faz? Ele coloca uma música, que é algo que você precisa repetir várias vezes para lembrar. Então você tem a repetição e ele coloca a emoção, porque é engraçado, porque é divertido, porque é algo que eles não estão esperando, né? Porque eles dão risada de um amigo falando errado, ou eles ficam felizes quando eles acertam, né? Então, entender essa questão de emoção e repetição é algo que você precisa explicar para o seu filho. E como que eu explico para os meus alunos aqui? Eu chego para eles e falo o seguinte: sei lá, me fala o seu artista favorito. Aí eles falam um artista favorito. Ou a música que você está ouvindo agora, mais legal. Aí eles falam lá, eu falo, beleza, a Anitta, por exemplo. Pô, legal, agora imagina que a Anitta lançou uma música nova hoje, acabou de sair, tá fresquinha. Como é que você vai fazer para lembrar? Normalmente eles respondem, não, porque eu vou ouvir várias vezes, porque eu vou mandar para meus amigos se eu gostar e tudo mais. Aí eu falo, legal, então quando você escuta várias vezes, você consegue cantar da primeira vez que você escutou a música? Não. Se você ver a coreografia, você consegue dançar logo de cara? Não consigo. Aí eu falo, beleza. Agora, por que quando você vai estudar, você assiste a aula de matemática, por exemplo, você vê uma vez e acha que consegue repetir aquilo na prova e não faz mais exercício, não conta pra ninguém, não tenta pensar em jeitos divertidos de fazer aquilo ali? Enfim, aí eles ficam assim, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falo, aí eu explico pra eles a diferença entre compreender, aprender e de fato entender o conteúdo. Mas eu não vou falar sobre isso aqui porque senão vai ficar muito grande, tá? Deixa eu ver, a Sam falou, tem que ver então, a memória é ativa quando o estudante gosta do conteúdo, né? Se ele gostar do conteúdo, sem dúvida nenhuma a memória vai ser ativada, né? É muito mais fácil. Provavelmente,
né? Você deve lembrar mais dos conteúdos que você gostava mais do professor. Aquele professor que é engraçado tende a ter as aulas com mais rendimento, porque você cria laços emocionais ali. Ele pode nem gostar da matéria, mas se ele gostar do professor, já ajuda. Agora, se ele gostar da matéria, ajuda muito. Se ele gostar da matéria e do professor, putz, aí não esquece nem a pau, assim. Sei lá, a matéria que eu mais gosto de dar aula é geometria, porque é a matéria que eu mais gosto e é a matéria que eu tenho um carinho absurdo pelo professor que me deu aula, que é o professor Oliveira. As aulas dele eram fantásticas, assim. Algo que ajuda muito a memória, que o professor Oliveira usava, ele começava a aula dele contando histórias. E por que ele contava histórias? Porque ele contava a história dele na idade que ele tinha com a gente. Então ele contava a história quando ele caiu de bicicleta, quando o pai dele brigou com ele porque ele estragou um armário que o pai fazia, o pai era carpinteiro, enfim. Eu lembro dessa história direitinho. E ele começava contando as histórias porque quando ele começava a contar, a gente ficava quieto e ficava ouvindo. E nesse momento ele tinha a nossa atenção. E aí ele podia começar a dar aula. O que normalmente acontece é que os pais ou os professores chegam e falam: presta atenção aqui. E o presta atenção aqui você até presta, mas por medo, não porque você está afim. E aí você cria um gatilho de memória que não é o melhor para você ter uma memória de longo prazo, né?